Pronto. Vamos lá, pessoal. Aula do dia 22 de fevereiro. Eu vou começar com a aula de hoje, pessoal, com uma curiosidade bastante interessante, que a gente vai abordar ela já já. Então, uma curiosidade que diz respeito a um prêmio Nobel de Física chamado Murray Gell-Mann. Prêmio Nobel de Física em 1969. O Gell-Mann, ele vem de uma família, ele não era pobre, né? Ele vinha de uma família, o pai dele era professor universitário, se bem que professor universitário, na época do Gell-Mann, eles ganhavam muito, muito bem, comparado a um salário mínimo. Na época até de 70 até os seus, de 1950 até 1900, eu acho que pré-Lula, pré-Fernando Henrique Cardoso, digamos assim, até 96, por aí, o salário do professor universitário era muito, muito maior do que um salário mínimo, por exemplo, mas muitas vezes maior. Uma bolsa de doutorado, para vocês que não sabem, era tipo, meu supervisor de doutorado, ele falava que ele comprou um apartamento com a bolsa dele de doutorado, para isso já tem noção, né? Um apartamento num bairro nobre de João Pessoa. Vocês veem a diferença de hoje, né? As bolsas não acompanharam nem um pouco a inflação, né? Então, o Gell-Mann vinha de uma família que tem uma certa condição financeira e naquela época era muito prestígio, né, ser professor de letras. Ser professor de letras era um status social, além do científico, era um status social muito grande. Ser professor da Academia de Letras era uma coisa assim, meio que surreal. Então, o Gell-Mann tinha o seu pai, professor de letras, e eles sugeria para o Gell-Mann fazer não letras nem arqueologia, que eram as ideias de formação que o Gell-Mann tinha na época. O Gell-Mann queria fazer ou letras, seguindo a carreira do pai, ou arqueologia. E seu pai, apesar do status de ser professor de letras, recomendou que seu filho não fizesse o curso de letras, porque era chato pra caramba. E que fizesse engenharia, porque engenheiro, naquela época, nos seus anos, início de 1960, era uma área que começou a despontar nos Estados Unidos na época. Então, sugeriu que eu fizesse engenharia. Ele disse, olha, se não for para fazer letras ou arqueologia, engenheiro eu não faço nem a pau, porque eu gosto de fazer essas coisas, trabalhar com coisas mais contemplativas, né? Mas não muito mão na massa, que o engenheiro requeria na época, né? Não tinha essa engenharia hoje tipo, acadêmica que a gente tem hoje, né? Então, ele não queria. Então, depois fizeram um acordo, olha, nem eu, nem você, eu não faço nem engenharia, você não faço nem letras, então eu vou fazer física. Então, foi assim que ele foi meio que convencido, ou entrou num acordo com seu pai a fazer física. E Gell-Mann foi um dos físicos mais influentes do século passado e faleceu em 2019, Prêmio Nobel de Física, um dos maiores físicos de física de partículas da história. Então, um físico de partículas acabou conhecendo a física de partículas por uma certa influência familiar, né? É muito legal. E o pai dele, né, que era fanático por mecânica quântica, na época ele achava, 1960, né, ainda estávamos assim num auge de mecânica quântica. E o pai dele fez, então tá bom, então faça física mesmo, porque você vai conhecer o mundo da mecânica quântica e da relatividade. Porque eu já conheço algumas coisas de mecânica, isso o pai, né? Conheço algumas coisas de mecânica quântica e relatividade. E o filho, nada mais, nada menos, como todo filho querendo superar o seu pai, disse ao pai que iria além da mecânica quântica e da relatividade, e o pai não entendia o que ele queria dizer com isso, e a resposta veio tempo depois, quando ele resolveu ingressar numa área de pós-graduação em teoria quântica de campos, que como já falei para vocês anteriormente, a fusão de mecânica quântica e relatividade. Então, o pai dele achou ele o máximo, né? Meu filho é o máximo, porque ele trabalha com uma fusão de coisas que eram meio que surreais na época, né? Que é mecânica quântica e relatividade. Então, como tinha familiares também na família de Gell-Mann que
tinham pesquisa na área de ciências, né? Tinham histórias e conhecimentos na área de ciência, inclusive de mecânica quântica e relatividade, mas em outros aspectos. E Guilherme queria ser o cara mais fodão da família, resolveu dar um passo além de teoria quântica de campos e resolveu adentrar a área de física de partículas. Então, foi, sim, um dos maiores físicos de partículas do século passado. Essa é um pouquinho aí da história do Gell-Mann, né? Ele era conhecido por seu ótimo humor, era uma pessoa que estava sempre de bom humor. Isso é uma coisa que eu gosto bastante dele. Então, é o seguinte, na aula de hoje, pessoal, nós iremos falar, já falei da equação de Dirac, algumas propriedades, quiralidade, invariabilidade. Na aula de hoje, a gente vai falar dos férmions, tá? De leptons, hadrons e algumas propriedades entre eles. Eu acho que eu vou concluir tudo, se eu não concluir, eu concluo na aula seguinte, com toda certeza, que vai fechar o conteúdo dessa unidade dessa prova, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com os leptons. Então, leptons, já falei bem brevemente para vocês, eles são férmions, tá? Leptons são férmions. 2. Vocês conseguem ver minha tela, né? Normal? Sim. Tá. Sim. Leptons possuem algo chamado número leptônico. É um número quântico. E 3, eles possuem, existem 6 tipos. Quem são eles? São neutrino do elétron, neutrino do tal, do muon, neutrino do tal, tal. Essas são as 3 denominadas famílias de leptons. São as famílias ou gerações. Esse termo gerações é mais comum no inglês, porque em inglês a gente não chama de families, a gente fala de generations, tá? Então, são as 3 gerações diferentes, 3 fermion generations, em vez de falar 3 fermion families, tá? Então, são 3 gerações de leptons. Então, são essas 3, essas partículas que são denominadas neutrinos, são partículas que possuem carga nula, carga elétrica zero, e essas aqui têm carga menos 1. São chamados de leptons carregados, tá? O lepton, com certeza, vocês devem conhecer, o elétron vocês devem conhecer, mas você tem um muon e o tal. A carga, exatamente, a gente não tem o costume de ficar colocando explicitamente a carga aqui dos leptons carregados, não, tá? Nós não temos esse costume. Eu, principalmente, não tenho. Nem em livros vocês vão achar isso aqui. O elétron é elétron. Se chamar de pósitron, se eu estiver falando de elétron e pósitron, aí eu explicitamente vou colocar elétron e o pósitron. Mas o elétron vai ser assim, e se eu quiser falar de pósitron, eu coloco um mais, tá? Mas vai ficar claro para vocês quando eu estiver me referindo a elétron e pósitron. Então, eu tenho 3 gerações. Então, eu já falei anteriormente aqui, rapidamente, sobre o decaimento beta, que é onde surge esse neutrino do elétron, né? Você tem um nêutron, que vai num próton, emite uma partícula que eu chamei de W, vocês não precisam saber de onde vem isso, mas esse W gera um elétron e um antineutrino do elétron. Lembrando que as setas têm a ver com partícula e antipartícula, né? Partícula sempre vai nesse sentido do tempo, né? As partículas, estou colocando aqui em verde, sempre é nesse sentido aqui para a direita do tempo. E as antipartículas vão no sentido contrário, né? Tá? Sempre se atentem a isso. No meu cotidiano, obviamente, já estou tão acostumado com isso que eu nunca faço isso, né? Nunca coloco essas setas, porque eu já estou acostumado. Tá? Acho que até quem é da área de pós-graduação em física de partículas não vai colocar essas setas, que você já se acostumou. Então, se você está fazendo isso pela primeira vez... Professor, mas é bom mencionar que que a gente, quando olha os diagramas, também tem que ver a referência do livro onde a gente está pesquisando, porque algumas vezes não tem no eixo horizontal o tempo, sino no eixo vertical. Então... você definiu qual é o seu eixo do tempo, segue a ordem. Tá?
Então, vamos lá. Então, como é que a gente define isso aqui? Como é que eu sei que esse processo, em particular, ele é possível? É o seguinte. Como eu falei para vocês ainda agora, que os leptons possuem número leptônico. Portanto, esse cara aqui possui número leptônico e esse cara aqui possui número leptônico. Tanto o elétron como o antineutrino do elétron. E a convenção que damos é que leptons, partículas, leptons, possuem número leptônico, pode ser -1, e os antileptons possuem número leptônico +1. E vice-versa. O que interessa é o que vocês entendam. Partículas leptônicas possuem número leptônico -1. Antileptons possuem número leptônico +1. Tá? De novo, pouco importa quem você diz que é +1 ou -1. O que interessa é que a antipartícula tem um número oposto à da partícula, porque isso é um número quântico. Assim como a carga elétrica é um número quântico, o elétron tem um número quântico de carga elétrica oposto ao do pósitron e vice-versa. Então, por isso que o decaimento beta, que é nêutron decaindo num próton mais um elétron, mais necessariamente um antineutrino do elétron, anti a barrazinha aqui, é o processo. Se eu esquecer essa barra aqui, eu erro. Porque aqui eu estarei violando o número leptônico. Por quê? Porque o número leptônico, o que é o número leptônico? Leptons é o número quântico dos leptons. O nêutron e o próton são hadrons, partículas constituídas de quarks. Elétron não é constituído de nada e neutrino não é constituído de nada. Não é constituído de quarks. Então, aqui eu tenho um número leptônico. Se você pensar aqui, ó, no nêutron, eu tenho um número leptônico 0, que vai no número do leptônico do próton, 0. O do elétron é -1. E do neutrino seria -1. Então, tem um 0 sendo igual a -2, que não existe. Então, um dos dois tem que ter um número leptônico contrário. Nesse caso, eu vou colocar no neutrino do elétron, para que aqui seja um mais. Por que eu faço isso, né? Porque se eu considerasse isso aqui como sendo o neutrino do elétron e só mudasse, Fernando, se eu posso mudar só o número leptônico, deixo o menos no neutrino, sendo um neutrino aqui, e aqui eu vou e coloco um mais no elétron. Em vez de ser um elétron, vai ficar um pósitron, porque vai ter número leptônico. Mais um agora. Aí dá 0, fechado. Beleza. Com relação ao número leptônico, mas, entretanto, você começou a violar carga elétrica. Aí aqui, ó, o nêutron tem carga 0, o próton tem carga +1, o pósitron tem carga +1 e o neutrino tem carga nula. Então, você está dizendo que 0 é igual a 2, que também está errado. Então, por isso que, necessariamente, apenas o neutrino aqui que tem que mudar com relação ao número leptônico. Essa barra tem que aparecer necessariamente aqui, para que os números quânticos, como carga elétrica e número leptônico, sejam conservados. Alguma dúvida? Não? Então tá. Esse número leptônico, ele tem unidade não, né? Tipo, o número quântico. Só um número Tem. mesmo. Mais ou menos 1. L é igual a mais ou menos 1. Tá? Então, se eu disser aqui, para a partícula L igual a -1, L do elétron é -1, L do muon é -1 e L do tal menos é igual a -1. Aí agora o L do pósitron, L do muon mais e L do tal mais é igual a +1. Essa é a unidade. Se você disser assim, esse é o valor, né? A unidade não tem unidade. É isso que, se você quis perguntar se é dimensional, não é dimensional. Tá? É adimensional. Então, é como a carga elétrica. Qual a unidade da carga elétrica? Você vai dizer, coulomb. Então, a carga elétrica tem dimensão, mas o número eletrônico não tem dimensão. Tá? Beleza. Então, tá certo. Agora, vamos para um outro exemplo, né? Um exemplo é esse, o decaimento do muon. Um exemplo. O muon, ele pode decair num neutrino do muon. Aí, aqui vem um W de novo.
Aqui eu tenho um elétron, um antineutrino do elétron. Por que isso? Olhem só. Se aqui é um muon, então eu tenho um número leptônico igual a -1. E nessa linhazinha aqui vertical, daqui para cá tem que ter número leptônico -1. Para o muon, tá? Então vamos lá. O número leptônico do muon é -1, o número leptônico do muon tem que ser -1 aqui. Então, ó, aqui tem um lepton de muon, né? Da família do muon, que é essa daqui, ó. Então, aqui eu tenho um número leptônico -1, que eu tenho um muon, e tem um neutrino do muon, partícula também, então tem -1. Então, com relação ao número leptônico do muon, eu estou ok aqui e ok aqui. Agora, qual é o número leptônico do elétron aqui no início? 0. Qual é o número leptônico do elétron aqui? Eu tenho -1 para o elétron e +1 por causa do antineutrino. Então, aqui eu tenho 0 também. Então, eu tenho 0 e 0. Então, o número leptônico tanto do muon como do elétron é conservado. Cada família vai ter seu número leptônico associado. Então, eu tenho um número leptônico aqui. Eu terei... Vou apagar aqui. Tá? Então, aqui eu terei o número leptônico do elétron, número leptônico do muon, número leptônico do tau. Então, se eu ressaltar uma coisa. Em alguns livros, eles chamam de número leptônico como sendo, em alguns livros, como sendo um Lzão igual a soma do número leptônico do elétron mais o número leptônico do tau, do muon mais do tau, o total. E eles chamam esse daqui, independentemente, de sabor leptônico em vez de número leptônico. Tá? Então, sabor leptônico do elétron, sabor leptônico do muon, sabor leptônico do tau. E o que é número leptônico? Número leptônico é a soma do sabor do elétron mais o sabor do muon mais o sabor do tau. É uma nomenclatura, tá? Que é adotada. Nos livros mais atuais, é essa que está sendo usada. Sabor eletrônico do elétron, sabor eletrônico do muon, sabor eletrônico do tau. Aí vamos voltar, tá? Até agora não tem nada de conta difícil, é só se acostumar com a linguagem. Então, se por acaso, pessoal, eu vou apagar aqui esse finalzinho aqui, eu escrevesse assim, ó, aqui, por exemplo, um elétron e um neutrino, ou vou dar um exemplo diferente, né? Se eu colocasse aqui, um elétron e um pósitron, olhem só. Aí vamos prestar atenção, tá? Para vocês entenderem. Isso vai ser questão de prova, né? Não esse exemplo que eu estou dando, claro, né? Olhem só. O número leptônico do muon, o sabor leptônico do muon aqui é -1, que a gente já fez. E o sabor leptônico do muon aqui é -1 também. Tá ok, beleza. Agora vamos para a carga elétrica. Aqui é... Desculpa, o sabor leptônico do elétron, como eu fiz antes, né? O sabor eletrônico do elétron aqui é 0, porque não tem nenhuma família do elétron aqui. Mas aqui eu tenho família do elétron. Vamos ver quanto é que dá. Só que eu tenho é menos e é mais. Então, que se opõe, né? Aqui é -1 e aqui é +1. Então, no número eletrônico também, a soma dá 0. Então, eu tenho o sabor do elétron 0 igual aqui e 0 aqui. Beleza, está tudo conservado. Então, em princípio, esse processo estaria ok. Mas só que tem um problema. Qual é o problema? Vamos lá. Você pensa, Farina, mas a carga elétrica também é 0. Olhem só. A carga elétrica aqui no começo do muon é -1. E a carga elétrica aqui é 0 para o neutrino do muon. -1 para cá e para cá o quê? +1. Então, eu tenho 0, com isso aqui, dá 0. Então, a carga elétrica foi violada. Então, apesar do número eletrônico estar ok, a carga elétrica está sendo violada. Então, é por isso que eu não posso ter um pósitron aqui, tá? Porque eu estaria violando carga elétrica. Aí você vai dizer, então, aqui tem que ser necessariamente não só
um antilepton ou uma antipartícula, né? Um lepton, mas é a antipartícula desse lepton. Não só isso, também tem que ter carga nula. Porque se não tiver carga nula, eu vou violar a carga elétrica. Então, por isso que necessariamente eu preciso aqui que seja algo que tenha carga nula. É um dos neutrinos. Pode ser o neutrino do elétron. Olha só. Pode ser o neutrino do muon ou o neutrino do tal. Algo de carga nula. Mas como eu quero que o número eletrônico também seja conservado, necessariamente agora não pode ser esses. Esses daqui não são uma possibilidade. Apenas esse é. Para conservar o número eletrônico do elétron. Tá claro isso? Sim. Beleza. Então tá bom. Agora vamos falar, já falei de uma coisa, já falei de conservação do número leptônico e carga. Vamos falar de outra conservação, que é a chamada conservação de energia. Todos vocês já conhecem. Eu vou falar já a massa de cada um desses férmions, tá? Então, isso é outra conservação que vocês têm que se atentar. Vou dar um exemplo. Aqui. Se aqui fosse assim, ó. Tal, neutrino do tal. Então, olha lá. Número leptônico no início, 0 do elétron. Sabor eletrônico do elétron é 0. Número eletrônico do elétron aqui no final, 0, porque não tem nenhum elétron. Número leptônico do muon, menos 1 aqui, por causa desse muon. E menos 1 aqui, por causa desse neutrino do muon. Beleza. Carga elétrica, aqui é menos 1, por causa desse muon no começo. 0 aqui, nesse neutrino. Menos 1 por causa desse tal, e 0 aqui. Então, tem menos 1 e menos 1, beleza também. Então, tudo parece estar consistente. Agora, qual é o problema agora? O problema é que vocês vão ver, já, é que a massa desse muon é da ordem de 100 MeVs. A massa desse neutrino é 0. A massa desse tal é da ordem de GeVs. É da ordem de 1 GeV. E a massa do neutrino também é da ordem de 0. Não é 0 exatamente, mas é bem pequenininha. Então, eu tenho 100 MeVs gerando um GeV. Isso não é possível, pessoal. Eu não posso sair de 100 MeVs e gerar um GeV. Vou dar um exemplo para vocês. É bom que vocês entendam isso muito bem, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, uma partícula A, onde a massa de A é igual a 10, esqueça a unidade, tá? Onde ela vai e decai em duas partículas, B e C. Onde a massa de C é igual a 5 e a massa de D é igual a 15. Esse decaimento aqui não existe, nunca, jamais, nunca existirá, sem chance alguma. Nunca. Por que não? Letícia, você sabe dizer, Letícia, por que esse decaimento não existe? Não sei dizer. Agora vamos interagir. Luiz, diga aí, Luiz. Por que esse decaimento não existe, Luiz? O princípio de Lavoisier, tipo, não tem... A massa está sendo... Essas 5 unidades de massa a mais aí. Na verdade, 10, né? Seria isso? Não, mas não tem a ver com o princípio de Lavoisier, não. João Vitor. João Vitor? E aí, João Vitor? Alguma coisa a dizer? Alberto Palhares. Não estamos te ouvindo, João Vitor. Conservação da energia aí, né?
Então, conservação de energia, né? Aqui é Tem 10, 10 a mais aí. entendeu? Agora eu vou te perguntar, Alberto, me fala uma coisa. E se por um acaso, então por conservação de energia não pode, né? Então tá bom. Então, você está dizendo que EA é menor do que EB mais EC, concorda? Né? Você está dizendo? Uhum. CD, né? Na verdade, eu chamei de CD, né? C e D, né? Agora eu te pergunto, Alberto, e se por um acaso der um momento muito grande para o ar? Agora ele está com uma velocidade absurda. Pode ele agora decair em C e D? Tá, acho que é. Hã? Dependendo aí do momento de B e de C, né? Dependendo também dos momentos dessa de B e de C, talvez dê. Talvez dê, né? Certo. Ops. E aí, Davi, o que é que você acha disso, Davi? Oi, é que o decaimento tem que ocorrer tipo assim, a gente tem que analisar o decaimento no referencial de repouso, né, da partícula. Então, nesse caso, momento não vai importar, né? Então, 3. essa é a resposta, pessoal, isso aí. Como vocês devem saber, né? A física é independente do referencial, né? A não ser que você esteja aí num espaço curvo, né? As coisas podem mudar um pouquinho de figura, né? Mas as leis da física são independentes dos referenciais. O que eu quero dizer é a conservação de energia vai ser igual, do mesmo jeito, né? Mesmo se esteja no espaço curvo ou não. Mas existem alguns fenômenos que são característicos de espaços curvos, mas isso não tem nada a ver com o assunto desse curso. O que eu quero dizer para vocês é que a lei da física é independente do seu referencial inicial. Né? Portanto, eu posso sempre ir no referencial de repouso, onde o momento do ar é zero. Mesmo que eu dê a velocidade, o momento que eu quiser a ele, quando eu for aplicar as minhas leis de conservação, eu posso sempre ir no referencial de repouso de ar, de tal forma que o momento dele é zero. Portanto, um decaimento de A em B, C só será possível se, no mínimo, a massa de C e D for inferior ou igual à massa de A. Então, se aqui for 15, jamais, esse decaimento aqui, jamais irá ocorrer, pouco importa a energia que você dê para A. Esse decaimento aqui pode ser no máximo, energia aqui, massa de ser no máximo 5 de D. O que eu quero dizer, a soma das massas tem que ser no máximo 10. Mas no máximo mesmo. Pouco importa se o A está andando na velocidade da luz ou está em quase repouso. Pouco importa, porque eu posso sempre ir no referencial de repouso de A e aplicar a lei de conservação. Tá claro isso? Isso é uma pegadinha, né? Se você falar assim, e se o A estiver andando numa velocidade muito grande, assim, mas aí tem momento, pode ser que realmente possa gerar. Não, não pode gerar. Quando se trata de decaimento, tá? Isso não tem a ver com outros processos, não. Decaimento, posso ir sempre para o referencial de repouso. Mas e sempre o referencial de repouso também vale para todas as interações que a gente vai ver durante esse curso. Eu posso sempre ir para o referencial de repouso das partículas A e B. Sempre. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Alguma dúvida? Não? Sobre o quadrimômetro, a gente considera. Oi? Então, Considera que se você pegar o quadrimomento da partícula dá o quê? Ao quadrado. dá massa, né, ao quadrado. Dá não. E aí, pouco importou o momento ou não? Uhum. Um pouco importa o momento. Então, vamos lá. Então, agora vamos falar das massas, né? Eu tinha aqui, como falei, neutrino do elétron. A massa desse cara aqui é da ordem de elétron-volts. A massa desse aqui é de 0,5 elétron-volts. Desculpa, elétron-volts.
MeV. Neutrino do muon e muon. A massa do neutrino do muon também é da ordem de eletronvolts. A do muon é de 105 MeVs. E a do tal, esse cara aqui também é da ordem de eletronvolts. Quando digo é da ordem, em torno de 1, tá? Ou menor do que isso. Do tal, é da ordem de 1, na verdade é o valor, é 1,7 GeVs. Os valores experimentais que existem hoje, é só um adendo, tá? Isso eu nunca vou exigir vocês no curso, não. Mas o valor experimental que a gente tem hoje é que a soma da massa do neutrino do elétron mais neutrino do muon mais neutrino do tal, essa massa aqui seja menor, igual que 0,1 eletronvolts. Esse é o valor experimental. A soma dessas três massas aqui tem que se dar 0,1. Quando é na escala, isso aqui deveria ser, na verdade, sei lá, 0,001, 0,001 eletronvolts e 0,001 eletronvolts, tá? Da ordem disso. Isso é um valor experimental. E esse valor experimental aqui vem de cosmologia. Então, como talvez eu já ressaltei aqui, às vezes a física de partículas ela vai se misturar. Vocês vão ver, algumas vezes, a física de partículas vai se misturar com a cosmologia, dependendo do contexto da forma, vai se misturar com a astrofísica, vai se misturar com a astronomia. Então, a física de partículas, ela tem ramificações e vice-versa, né? A astronomia tem ramificações em física de partículas têm ramificações na astronomia, na astrofísica, e esse caminho é duplo, tá? Então, vamos lá. Agora são as massas, né? Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, um muon, aqui, ó, esse muon aqui, jamais ele pode decair num tal, porque o tal é muito mais pesado que o muon. O tal pode sim decair no muon, mas o muon nunca pode decair no tal. O elétron não pode decair em nenhum deles, tá vendo? Ó? A massa do elétron é o menor deles, né? Lembre-se, por conservação de carga elétrica, o elétron tem que decair em número leptônico, o elétron tem que decair em algum lepton, tá? Então, que lepton seria esse? Olha, tem que ser o muon ou o tal por conservação de carga elétrica, porque se for só neutrino, você está violando carga elétrica, né? Porque o elétron tem carga -1. Então, como o muon e o tal são mais pesados, têm uma massa superior do elétron, é essa a razão pela qual o elétron é uma partícula estável. O elétron não decai, porque existe um número quântico conservado, chamado número leptônico. E os leptons nos quais o elétron poderia, em princípio, decair, são mais pesados que o elétron. É por isso que o elétron não decai. E o muon pode decair? Pode, só se for no elétron. Por isso que eu tinha o decaimento do muon aparecendo um elétron lá no estado final. E eu expliquei ainda agora que o tal não pode aparecer no estado final, porque ó, o tal é mais pesado que o muon. Tá? Então, agora, como vocês podem ver, usando o mesmo argumento, o tal pode sim decair no muon e um elétron, porque o tal é mais pesado. Como seria o canal de decaimento do tal? Seria uma coisa desse tipo. Você tem um tal aqui, que vem, similar àqueles outros, tá? Ó, por conservação de número leptônico, aqui tem que aparecer um neutrino do tal, para conservar o número leptônico do tal. Aí vem uma partícula aqui, que eu vou chamar de W, tá? Que tem carga elétrica -1. Por quê? Porque aqui tem carga -1. Aqui tem 0, aqui necessariamente tem que ter carga -1. Por isso que, às vezes, vocês vão ver em alguns livros chamados aqui de W-, né? Ou simplesmente W. Só para dizer que aqui tem carga -1. Tá? Então, aqui W-, que vai lá viajando para lá. Aí, agora, eu posso ter, olha só, posso ter o muon, neutrino do muon, barra, para conservar o número leptônico do muon. Ó, o sabor leptônico do muon está sendo conservado aqui, ó. No resto, não aparece muon, então tá beleza. Mas eu poderia ter também, no final, um elétron e um antineutrino do elétron, porque aqui eu também estou conservando o sabor leptônico do elétron.
que aqui dá 0. Em nenhum lugar aparece no sabor eletrônico do elétron. E ambos os casos são cinematicamente possíveis no contexto de conservação de energia, porque o tal tem uma massa de 1,7 GeVs, enquanto a massa desse cara é praticamente zero, se você comparar GeVs com electronvolts. Lembrando que 1 GeV, pessoal, é idêntico a 10 a 9 electronvolts. Então, o tal é 10 a 9, vamos supor, 1,7 dá 10 a 9, enquanto esse cara é 0,1 eletronvolts, são 10 ordens de magnitude de diferença. Então, por isso que eu falo que o neutrino tal, nesse caso, é uma partícula sem massa, sua massa é totalmente irrelevante. Então, tem algo de 10 a 10 vezes mais pesado que esse cara. Então, tem uma massa de MeVs, 1 GeV, é igual a 10 a 3 MeVs, tá? E 1 MeV é igual a 10 a 3 KeVs. Atentem-se que a nomenclatura na literatura, tanto GeVs como MeVs, as letras são maiúsculas. Mas para o KeV, o K é minúsculo, tá? Não me pergunte por quê. Não faz o menor sentido, mas essa é a notação usada. Obviamente, eu não vou tirar ponto de ninguém se errar uma coisa besta dessa, tá? Isso é só nomenclatura. Isso não vai mudar a física de nada. Só para atentar vocês, tá? Então, depois do KeV... Professor? Oi. Essa seta no bóson W é o quê? Porque tipo, a seta era para dizer se era partícula ou partícula, né? Isso, então, você tem um W- e você tem um W+ também, né? Então, W+ seria a antipartícula do W-. Você tem carga menos vindo para cá, ó, vou fazer em verde. Você tem carga menos vindo para cá, vindo tal. Aí agora, saiu carga zero aqui no neutrino. Então, você tem que sair uma carga menos, né? Para conservar a carga elétrica. Que é esse W. Está carregando uma carga -1, que vem de onde? Do tal. Por isso que eu usei essa seta para a direita, porque na minha notação, partículas estão indo para a direita. Pouco importa a notação que você escolher, desde que sua partícula e partículas estejam na notação correta. Né? Então, para mim, partículas estão indo para a direita, por isso aqui o neutrino do tal está com seta para a direita. Se aqui fosse antineutrino do tal, a minha seta estaria para a esquerda. Como é W-, que é uma partícula, da mesma forma que tem as partículas com carga negativa são partículas, partículas com cargas positivas são antipartículas. Então, o W- está com uma setinha para a direita, então o muon também está com setinha para a direita, enquanto o antineutrino do muon, a antipartícula, está com seta indo para a esquerda, na direção contrária do tempo. Tá? Manda o tempo para mim. Obrigado. É nessa direção. Tá? Certo? Beleza. Então, agora vamos falar algumas propriedades dos elétrons, tá? Deixa eu ver se é ar-condicionado. Propriedades dos elétrons. Então, vocês já viram que, como eu acabei de falar, os elétrons são estáveis. O muon-, ele pode decair, né, no elétron, como mostrei ainda agora. Ele decai em elétron, mais antineutrino do elétron, mais neutrino do muon. E esse tempo de vida aqui, ó, do muon, é da ordem de 2 vezes 10 a menos 6 segundos. Então, pessoal, o muon, em 10 a menos 6 segundos, ele já decaiu. Então, se o muon foi produzido num colisor de partículas, em 10 a menos 6 segundos, é uma coisa extremamente... Ele foi produzido, ele já vai decair. Ele já decai nessas partículas aqui. Tá? Então, vamos lá. E o tal menos, que ele vai decair no muon menos mais neutrino
antineutrino do mu mais neutrino do tal, ele tem um tempo de vida da ordem de 3 vezes 10, olha só, a menos 13 segundos. É praticamente instantâneo esse decaimento. Aí existe uma coisa que eu vou falar para vocês. Deixa eu falar aqui, decaimentos. Deixa eu colocar aqui. Decaimentos. Só que esses leptons, como eu falei para vocês, o tal, por exemplo, o tal pode decair com um, pode decair com um elétron, né? Porque o tal tem massa suficiente para decair em outros leptons. Então, pessoal, o que ocorre, na verdade, é que as partículas elas podem ter várias formas de decaimento, vários canais de decaimento. Essa é a palavra que a gente usa. Diferentes canais de decaimento. Cada canal de decaimento tem uma probabilidade associada. Vocês vão entender como é que a gente determina essa propriedade mais para frente no curso. É a segunda unidade. Tá? A segunda unidade do curso vai ser cálculo de processos, basicamente. Tá? Como calcular as coisas, vocês vão aprender a calcular a seção de choque, como é que você calcula a seção de espalhamento, aí vocês vão entender realmente o que isso é força na vida de vocês, para quem não sabe o que é. Tá? Mas no mundo de física de partículas e relatividade. Alguém falou alguma coisa? Davi. Professor, tipo assim, um canal de decaimento tal seria decair um elétron, um neutrino do elétron e... Antineutrino do elétron. Isso, um antineutrino, desculpa. E um outro canal seria no muon, é isso, né? Isso. Por exemplo. Neutrino do muon, isso. Sempre tem que ter o neutrino do muon, para conservar o número eletrônico do muon. Sim. Sempre tem que ter ele, porque senão você vai violar o sabor do muon. Porque eu lembro que o sabor eletrônico não vem em dupla, né? Neutrino do muon e muon. Então, se você estiver tratando do neutrino do muon no processo, tem que aparecer muon no final. Se você estiver tratando do muon no início, tem que aparecer neutrino do muon no final, porque senão você vai estar violando o sabor. Vou dar um exemplo, né, dos decaimentos, né? Por exemplo, a gente viu, um muon pode decair um elétron, antineutrino do elétron e neutrino do muon. Vou escrever uma coisa que vocês vão saber o que é. Escrever outro do canal de decaimento aqui, esse. Isso aqui, pessoal, que eu estou escrevendo são possíveis canais de decaimento do muon. O que é isso? Vamos lá. Então, o que eu quero dizer aqui, na primeira linha, nessa primeira linha aqui, que eu estou destacando em verde, que é o decaimento que eu acabei de mostrar o diagrama de Feynman, ele tem um branching ratio, que eu vou dizer o que é BR, essa é a nomenclatura que vocês vão achar, ou razão de decaimento, de 100%. O que eu quero dizer é isso, quase 100%. Que toda vez que existe um muon, em quase 100% das vezes, ele vai decair desse jeitinho aqui. Vai produzir um elétron, antineutrino do elétron e neutrino do muon. Quase 100% das vezes em que um muon é criado, ele vai decair dessa forma. Em 10 a menos 8% das vezes, 10% das vezes, ele vai decair dessa forma aqui. E em 10 a menos 5, dessa forma aqui. De onde vem esses decaimentos? Existem diagramas mais complicados para explicar esses decaimentos, mas eu não vou exigir isso a vocês agora. Tá? Então, essas seriam as formas, certo? Um elétron, neutrino do elétron e um muon. Tá? Então, tem outras formas de decaimento, envolvendo, além do W que eu mostrei lá antes, outras partículas, tá? Aí vai dar outros decaimentos. Eita, tem um BR aqui faltando. BR.
O que é o BR, né, o Branch Ratio? É exatamente, é a probabilidade na qual essa partícula decai nesse estado final aqui. E ela é determinada pelo quê? A largura de decaimento parcial, vocês vão ver que é a largura de decaimento já, sobre a total. O que é isso? No final das contas, é assim, ó. É como vocês conhecem, né? Pega um dado. Você tem um dado, 6 números. A sua possibilidade é qual? Eu quero que caia, dê o lado 1, né? Deixa eu tirar da tela aqui para... Me vem? Então, vocês querem, por exemplo, eu quero que seja um dado, né? Então, eu quero que seja o número 1 que caia, por exemplo. Então, eu vou jogar, vou ter uma probabilidade de 1 para 6. Então, 6 é o total, né? 1 é a minha possibilidade que eu quero. Então, o que é aquele BR? BR é o gama I, ou seja, qual é a probabilidade de decair nesse canal que eu quero, que é aquele elétron, antineutrino do elétron e neutrino do muon, sobre a soma das totais possibilidades de decaimento, que é o gama total. Então, gama total é a soma de todas as possibilidades de decaimento do muon, enquanto gama I é a probabilidade de decaimento daquele canal específico. Esse gama, na verdade, é a largura de decaimento, que vocês vão ver hoje já. Se não no final da aula de hoje, na aula que vem. Então, esse é o Branch Ratio. O Branch Ratio vai te dar em porcentagem, né, de probabilidade de uma partícula decair da forma que você está desejando. Tá? Alguma dúvida? Aí, professor, o que é que determina aí? Qual decaimento vai ocorrer? O que é que determina? Uhum. Então, aí vão ser os números quânticos, as massas, as conservações dos números quânticos que a gente conhece, e também os valores das massas. Quando vocês aprenderem a calcular o gama, que vocês vão aprender na unidade 2, aí vocês vão saber calcular o Branch Ratio. Vocês vão ver que, note, a conservação dos números quânticos serve como guia para a gente para dizer o que ou o que não é possível, né? Mas não diz para a gente qual é o valor do gama. Eu só sei se tal decaimento é possível ou não, só saber via conservação dos números quânticos. Mas saber qual é a probabilidade realmente de decair daquele jeito, eu só sei se vocês aprenderem a calcular o gama. E vocês vão aprender na próxima unidade. Tá? Nós vamos aprender a calcular decaimento de partículas na próxima unidade. Pode falar, Davi. O gama, o que é o gama, professor? Gama é a largura de decaimento, que quer dizer a probabilidade daquela partícula decair naquele canal. Beleza. Professor, eu quis perguntar assim, o que é que determina em que canal a partícula vai decair? Se ela tem um muon, ou a partícula muon, aí ele vai decair de que jeito, assim? Como é que eu sei? Pronto, então, é isso que eu estou te falando. Tem mais de um jeito possível, né? Tem várias formas possíveis de um muon decair. O que é que você vai fazer, em princípio, né? Você é um cara que quer sobreviver, eu quero saber qual a chance do muon decair nesse canal aqui. Você vai calcular todos os possíveis canais de decaimento possíveis, somar os gamas de todos eles, que vai dar esse gama total aqui, que eu vou circular em vermelho. Você vai calcular esse. E depois vai calcular o gama só desse canal aqui em particular. E vai dar a razão, vai te dizer qual a probabilidade realmente de decair só naquele canal. Então, esse BR é só dar uma unidade de porcentagem. Aí na natureza é aleatória, qual vai cair? Oi? Você estava marcando alguma coisa em vermelho, você falou, verdade? Mas a gente não está vendo sua pantalla. Você não viu isso aqui, não? Não. É porque eu não destaquei, eu não compartilhei a tela, desculpa. Aqui. Pronto, agora vocês conseguem ver. Então, esse gama total aqui, você vai somar, eu vou chamar aqui de processo 1, processo 2, processo 3. Então, esse gama total vai ser gama 1 mais gama 2 mais gama 3. Cada gama desse é uma conta, tá, pessoal? Que vai se fazer. Vocês vão aprender depois. Vocês vão ter uma conta, você vai dar um número.
Aí você vai fazer, divide, pega o gama 1, que eu falei, vai dar um número, e divide pela soma do total, vai te dar a probabilidade de decair nesse canal 1. Ou se você pegar esse daqui, você vai fazer gama 2 dividido por gama 1, mais gama 2, mais gama 3. E esse daqui vai ser gama 3 dividido por gama 1, mais gama 2, mais gama 3. Então, branch ratio nada mais é do que pegar a soma de todos os possíveis canais de decaimento, possibilidades de decaimento desses gamas, que é a largura de decaimento, é que está dizendo assim, olha, esse mundo decai. Quanto? É porque você não sabe o que é largura de decaimento ainda, por isso que você talvez vai ficar um pouquinho vago. Da possibilidade dos mundos decair, do universo do mundo de decaimentos, quantos por cento das vezes vai decair na forma 1? Aí eu vou pegar todos os possíveis decaímentos, chamo gama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, somo tudinho, e agora tenho ele, boto no denominador, aí agora eu pego o gama só do 1 e divido. Isso vai me dar o branch ratio em porcentagem. Qual a probabilidade do mundo decair da forma 1? É quase 100%, é 99,99, uma coisa assim. Enquanto na forma 2 seria 10 a menos 8, da forma 3 10 a menos 5, e tem várias outras formas de decaimento. Diversas outras. Tá claro? Ainda não, mas por que cai no 1 e não no 2, por exemplo? Não é a mesma coisa? Não é o mesmo 1? E os dois canais se conservam tudo, né? E por que caiu no 1 e não no 2? É isso que eu quero saber. Não, ele pode decair no 2 também. Então, é aleatório? Então, em princípio é aleatório, mas é um sistema de probabilidades. É como dizer para você, qual a probabilidade de um dado cair 1? 1 sobre 6. E cair 2? 1 sobre 6. Agora, se fosse para você, vai ter propriedades, as propriedades das partículas envolvidas vão dar um preferencial para um possível decaimento. Por isso que faz com que a probabilidade seja maior para um caso do que para outro, entendeu? Então, vão ter propriedades específicas desse decaimento que não tem a ver com esses números quânticos, não tem a ver com eles. Como eu falei, os números quânticos servem apenas para dizer o que é possível e o que não é possível. Não serve para dizer se ele decai mais no 1, ou no 2, ou no 3. O número quântico não serve para isso. O que vai determinar se ele decai mais no 1 do que no 2 do que no 3 são as propriedades das partículas envolvidas, tanto no estado final, nesse caso. Então, por exemplo, aqui tem um gama adicional, tá vendo? Que aqui não tem. O fato de ter esse gama torna esse processo bem mais improvável do que esse. E o fato desse gama agora, ainda, em vez de o gama ter mais e menos, torna mais provável do que esse, mas menos provável do que o primeiro. Como você tem 3 partículas, aqui você tem 4 partículas e aqui você tem 5 partículas. Então, o número de partículas no estado final e as propriedades das partículas nos estados finais vão determinar quais desses decaimentos são mais prováveis ou não. As propriedades das partículas. Tá claro? Uhum. Aí vocês vão ver a conta depois. Só estou dizendo. Então, vamos lá. E para o tal, por exemplo, olha como o tal é como ele é bem mais democrático. O tal, ele pode decair num elétron, antineutrino do elétron, neutrino do tal, foi o que a gente fez, e a probabilidade dá em torno de 18%. O tal pode decair também no muon, antineutrino do muon, neutrino do tal, e dá da ordem de 18%. Também. E tem uma razão de ser, tá? Mas vocês só vão entender isso quando vocês aprenderem a calcular as larguras de decaimento, esses gamas. O tal pode decair também no pion menos, só um segundo, neutrino do tal, e o tal também pode decair no pion menos, pion zero, neutrino do tal. Isso aqui dá a ordem de 25%, isso aqui dá a ordem de 10%. Pode falar, Davi.
É Davi? Não, quem é? Falou? É Vinícius. Fala, Vinícius. É porque eu queria saber, tipo, por que que uma partícula muito massiva não pode ser estável? Ela pode ser estável. Só Pode? que essa não são. Pode, em princípio, pode. Só não são estáveis. Tá. Porque nesses processos que o senhor mostrou, tipo, por exemplo, o muon e o tau, né? O tempo de vida do tau era muito menor do que o do muon ainda, né? Aí faz Isso. parecer que quanto mais massiva a partícula, menor o tempo de vida, né? Não necessariamente, não é só isso não, tá? Isso tem sim a ver, mas não é só isso. Tem a ver também qual tipo de processo está gerando aquele decaimento. Vocês vão começar a quebrar alguns paradigmas que vocês estão acostumados, que o que faz alguma coisa decair é a força fraca, né? Isso não está errado, tá? Isso não é verdade, não. Então, existem outros processos que podem sim conduzir ao decaimento de partículas, como a QD, a fóton, a emissão de fótons pode conduzir ao decaimento. A emissão de mesons também pode induzir a condição ao decaimento de partículas. Então, depende das partículas mediadoras. Então, isso não depende só da massa, depende da massa, mas não é só dela, tá? Vou dar um exemplo, né? Então, beleza. Olhem só. Vou pegar um exemplo aqui. O muon, ele pode, em princípio, olhem só, decair num elétron mais um fóton, e esse muon pode decair num elétron, num pósitron mais um elétron. Olhem só. Esse decaimento, vocês já sabem que não existe, esse daqui, porque acontece o quê, Letícia? Porque esse decaimento aqui não existe, Letícia. Eu não sei. Perguntar outro. Alberto, diga aí para Alberto, para mim, por que esse decaimento aqui não existe? Esse em verde. Conservação do número leptônico. Do muon, né? Ou do elétron, né? Uhum. Então, aqui, viu, Letícia? Aqui, essas partículas, esses elétrons possuem número leptônico. Então, o muon tem um número leptônico do muon. Aqui, ó. E aqui tem um número leptônico do elétron. Aqui. E aqui tem o número leptônico do muon. O número leptônico do muon é -1. Eu vou apagar. E o número eletrônico do elétron é -1. Só que aqui é do elétron e aqui é do muon. Eu falei para vocês que esses números leptônicos, sabores leptônicos, têm que ser conservados individualmente. Então, por isso que está violando. Então, essa interação aqui, a resposta é, esse processo é possível? Não. Por que não? Olha, porque viola o sabor leptônico do muon e do elétron, tá? Ou porque viola o número leptônico do muon e do elétron, tá? Mas o número leptônico total não é violado. Lembrando que o número leptônico total é L do muon mais L do elétron mais L do tau. Note que aqui, ó, antes do processo, eu tenho -1 do número leptônico total, e agora depois eu também tenho -1. Então, o número leptônico total é conservado, beleza, mas o individual não é. Por isso que esse processo não é possível, tá? No modelo padrão de física de partículas. Esse processo aqui também, olha só. Aqui, esse processo em si, ele conserva a carga elétrica, esse de baixo. Olha, eu tenho o número eletrônico do muon aqui, ó. E aqui eu tenho nada do muon, mas tenho do elétron. Menos para o elétron, né?
mais para o pósitron, menos para o elétron. Então, aqui dá 0, mas aqui dá menos 1. E aqui, o número eletrônico do muon também é menos 1. Então, o número eletrônico total, ele é sim conservado. Mas o número eletrônico individual, o sabor dos números eletrônicos, não são. Aqui dá menos 1 para o muon e menos 1 para o elétron. Então, são sabores diferentes. Então, aqui, esses dois processos, pessoal, são conhecidos como processos que violam o sabor leptônico. Mas eles não violam o número leptônico. Tá claro isso? Sim. Professor, em algum tipo de interação que assim, lá no final do diagrama, vamos dizer, exista um fóton. O que vai dizer se esse fóton vai virar um elétron e um antielétron, ou ele vai ficar só como na forma de fóton? Perfeito, ótima pergunta. Quem foi que fez a pergunta? Luiz. Luiz, é o seguinte. O que vai dizer se um fóton pode se converter num é mais, é menos, você vai me responder, tá? Só vou te conduzir a resposta. Se eu tenho um fóton aqui, viajando, ele vai produzir é mais, é menos. Pode, né? Ou não, né? Qual a massa desse cara aqui? 0,5 MeV. E a massa desse cara aqui? 0,5 MeV. Quanto deve ser a energia desse fóton para ele produzir um par é mais, é menos, Luiz? Tem que ser um MeV. Pronto. Se a energia do fóton for maior do que um MeV, ele pode produzir mais ou menos. Se não, ele vai continuar sendo fóton. Entendi. Certo? A resposta não é tão simples, não. Eu lhe dei uma resposta meia boca. Bem simples. Porque vocês só vão entender isso tudo quando eu começar a vocês entenderem a calcular processo e tudo mais. Vocês vão entender o que é partícula virtual, o que é partícula real. Você acha, tem como, assim, dizer que, por exemplo, esse aí também pode influenciar para a gente só observar aquela questão do desvio do vermelho? Eu sei que isso é gerado por outros tipos de processo, mas isso aí também entra nessa conta no final, quando você junta tudo, porque, pelo que eu entendi, por exemplo, fótons mais energéticos, eles provavelmente vão virar elétrons e antielétrons, né? Mas existe tem outra razão. O ponto é que tem um cálculo de um processo que você vai fazer, é que um fóton extremamente energético, na verdade, ele vai se encontrar com os fótons viajando da radiação cósmica de fundo, fótons da radiação cósmica CMB, se encontrar com os fótons que você produziu desse seu processo lá na sua casa, por exemplo, e vão se converter num é mais, é menos. Então, dependendo da energia desse teu fóton aqui, que você produziu lá na sua casa, quando ele se encontrar com um fóton da CMB, que está espalhado aqui, né? Em tudo que é lugar, aqui não está não, por causa dessas paredes. Mas, em tudo que é lugar, né? Aí pode sim se converter no é mais, é menos. Então, existe um limiar de energia em que fótons com energia maior do que tal valor não podem ser observados na natureza, porque se existir, eles não vão viver muito tempo, porque eles vão se encontrar com os fótons CMB e se converter sempre em mais, é menos. Mas esse processo aqui, provavelmente, você não entende, né? Você vai entender um pouquinho mais para frente. Tá? Certo. Beleza? Isso tem a ver também com um limite chamado GZK. Só que agora, no caso, para fótons. Então, tá bom. Então, eu vou dar um exemplo, né? Olhem só. Vamos falar de leptons e suas interações. Ó, o muon viajando, como eu falei para vocês, por neutrino no muon, um W, o elétron, antineutrino do elétron. Isso daqui, pessoal, é um W, é um bóson de Gay. Vocês vão entender de onde ele vem, a massa dele, as propriedades dele ao longo do curso, tá? Isso, vamos devagar. Mas daqui para lá, vocês já estão acostumados a falar desse W aí. E tem o tal, como eu falei de falar, tem o tal, pode cair um neutrino do tal, o W. Vou colocar, por exemplo, eu tenho um elétron
e um antineutrino do elétron. São possíveis decaimentos do muon e do tau. Beleza. Só que se você calcular, que vocês vão aprender a calcular a taxa gama-mi, o que é esse gama-mi, ó? Gama-mi, vocês vão entender como largura de decaimento, que eu vou falar, talvez não vá dar tempo na aula de hoje, mas na aula que vem eu vou concluir toda a fórmula unidade 1. Eu vou explicar para vocês sem ser em termos de largura de decaimento. Esse gama, pessoal, nada mais é a taxa em que esse decaimento ocorre. Esse é o gama. Entendam esse gama como uma taxa na qual esse decaimento, seja tal, do muon, o que for, ocorre. Então, gama-mi, ele vai dar uma coisa assim, ó. Vai dar uma constante. Quando vocês fizerem a conta, vocês vão aprender depois. Vou chamar aqui, ó, uma constante. Vou chamar de K1. K1, deixa eu colocar de outra cor. K1, uma constante. Vezes a massa do muon a quinta. E a taxa de interação em que o decaimento do tau ocorre vai dar outra constante, porque o tau tem outras propriedades, constante 2, vezes a massa do tau a quinta. O que significa isso? Significa, se eu pegar a razão desses dois, gama do muon sobre gama do tau, isso vai ser proporcional a K1 sobre K2, massa do muon sobre a massa do tau a quinta. Certo? Só que... Cadê? Só que eu já disse a vocês qual é o valor da massa do muon e da massa do tau. Tá? Essas constantes aqui são conhecidas, tá? Esse gama... Deixa eu colocar aqui embaixo. Isso vai ser uma lista de exercícios que vocês vão fazer na unidade 2. Gama, por isso que eu não vou fazer os detalhes. Gama-mi sobre gama tau, ele dá igual a 1,2 vezes 10 a 7. A menos 7. Isso é o que você mede. Olha só. Presta atenção. Deixa eu voltar aqui para mim, para vocês entenderem. Então, olha só. Eu tenho um muon e eu meço a taxa com que ele decai. Como é que eu meço isso? É que esse gama, na verdade, pessoal, ele é o inverso do tempo de vida da partícula, tá? Tempo de vida é 1 sobre gama, tá? Em unidades naturais. Então, tempo de vida é 1 sobre gama. O tempo de vida de uma partícula, vocês têm noção como é que pode medir, né? Então, eu vou medir quanto tempo ela sobrevive. Beleza. Então, como é que eu vou medir isso, né? Para quem nunca pensou a respeito. Imagina que eu sei como produzir uma partícula, um acelerador. Eu produzi essa partícula. Então, eu fico olhando para aquela região onde eu produzi aquela partícula e depois ela decai. Eu tinha uma partícula sendo produzida e, de repente, eu vejo várias. E eu calculo a diferença de tempo em que, quando eu produzi, porque quando eu vi várias, e eu vou imerso, consigo inferir o tempo de vida daquela partícula. Que é o tempo de vida? 1 sobre gama. Então, consigo medir o valor de gama ou o valor do tempo de vida. Se eu sei medir o tempo de vida, eu consigo inferir a razão das massas. Vamos voltar. Então, se eu sei medir, isso daqui é igual a tempo de vida do tau sobre o tempo de vida do muon. Porque eu falei para vocês que o tau é 1 sobre gama. Então, se eu sei medir o tempo de vida do tau e o tempo de vida do muon, eu sei essa razão. E essa razão dá 1,2 vezes 10 menos 7. Se eu medir, tá? Se eu medir isso, eu sei quem é K1 e K2, que são constantes, são valores numéricos. Eu sei dizer para vocês qual é a razão da massa do muon sobre a massa do tau, elevado à quinta. Eu sei determinar a razão.
E, pessoal, o mais interessante de tudo isso é o seguinte. Vamos lá. Então, o tempo de vida, ó, presta atenção, tá? Então, o tempo de vida eu meço entre como eu produzi algo, depois existia algo, uma coisa. Depois eu vi decair várias coisas aparecendo. Então, eu sei que entre o tempo que eu produzi e que apareceu várias partículas, esse é o meu tempo de vida. Beleza. A massa dessa partícula que foi produzida, eu sei porque eu estou produzindo essa partícula, né? Então, eu estou produzindo uma partícula com massa de 1,7 GeV, que é o tal, ou de 100 MeV, que é o mu. Eu estou produzindo essa partícula, eu sei qual é a massa dela. Aí, olha só, eu sei a razão das massas via o tempo de vida das partículas. Beleza, então, a razão da massa do mu com a massa do tal, eu sei porque eu medi o tempo de vida do mu e medi o tempo de vida do tal. Show de bola. E como é que eu sei, por exemplo, que eu produzi realmente o mu e o tal? Se eu medir, de alguma forma, a energia das partículas produzidas no estado final, se eu medir a energia delas, eu meço a energia do que foi produzido, comparo para ver se casa com o valor do que eu produzi. Então, se eu meço a energia das partículas no estado final e me dá 1,7 GeV exatamente, então eu sei que está batendo realmente. Então, o que eu produzi era um tal, o tempo de vida é esse, e eu sei que era de fato um tal, porque o que eu medi, a soma das energias do que eu medi, dá 1,7 GeV. Então, a confirmação do que o que eu produzi era um tal, que o tempo de vida era aquele, porque eu comparei quando existia uma coisa e agora tem 3, e eu sei que a energia bate com a massa, então é uma confirmação de que o que eu produzi de fato era um tal. Tá claro isso? Sim. Então, muitas vezes, pessoal, o que a gente sabe é que aqueles K1 e K2 são constantes que a gente conhece. E algumas vezes aconteceu na história de física de partículas é que eu sei a massa do tal. Olha só que interessante. Que foi assim, na verdade, que foi postulado algumas partículas. Olha só. Imagine que, vamos pegar uma situação que ocorreu na história, só vou mudar o nome das partículas para vocês entenderem. Em que eu sei exatamente que o muon existe. Eu sei porque os muons foram observados em raios cósmicos. Mas vai lá o Vinícius, terminando seu TCC, postula no seu TCC, olha só que fenomenal, que existe uma partícula chamada tal. Vai postular no TCC que existe uma partícula chamada tal. Como é que ele vai postular que existe uma partícula e vai botar o nome tal? Olha só, se ele produzem, como é que ele vai saber qual é a massa desse tal? Não faz sentido, eu vou postular uma partícula com qual massa? Como é que você vai postular isso? Mas pensem, se eu tenho um acelerador, eu produzo um muon, eu já sei qual é a massa do muon, como eu falei para vocês, eu conheço o muon. Então, eu sei que a massa dele é 100, e o tempo de vida dele é tal, e eu consigo medir realmente as partículas no estado final, a energia delas, e conferir que a soma das energias dá 100 MeV. Beleza, eu produzo um muon. Mas eu sei, teoricamente, no meu modelo, teoricamente, que se existir uma partícula tal, que Vinícius propôs, que ela decai dessa forma, se existir. Eu sei que a largura do tempo de vida desse mundo, desse tal, que não sei se existe, que eu estou postulando, que o Vinícius está postulando, dada aquela ordem de 10 a menos 7. Então, se existir aquela partícula tal, que o Vinícius postulou, tem que ter um tempo de vida, a razão lá dos tempos de vida tem que dar da ordem de 10 a menos 7. Então, se isso existe, tem que dar da ordem de 10 a menos 7. Aí, o que é que você faz? Beleza. Qual é a massa dessa partícula? Não sei. Mas você fica produzindo partículas em energias diferentes. Vamos supor, vamos chutar que essa partícula tem energia, tem um tempo de... Vamos tentar um acelerador de partículas. Você não conhece nada. Você construiu um acelerador de partículas para produzir partículas que você nem sabe se existe ou não. Então, de repente, você está lá, sendo experimental de física de partículas e está olhando o seu detector. E, de repente, você observa que tinha um traço de uma partícula que você não sabe o que é, e produzir outras 3
E esse intervalo de tempo foi um intervalo muito pequeno. Só olha, esse intervalo muito pequeno não é o do Moon, porque o do Moon eu sei qual é o tempo de vida. Eu medi que onde tinha só um e depois tem 3, foi um intervalo de 10 a menos 12. Que partícula é essa? Eu não sei. Eu vou chamar de tal, porque o Vinícius disse para mim que postulou no TCC dele que tem uma partícula chamada tal. Então, Vinícius, talvez essa partícula que está postulando é essa que eu observei no meu acelerador de partículas. Aí ele vai perguntar, Farinaldo, qual foi o tempo de vida que você achou? Eu disse, eu achei que não existia uma coisa, de repente tinha 3, e o tempo de vida foi de 10 a menos 12. Aí o Vinícius sabichão, né? Farinaldo, eu sei para você prever qual é a massa dessa partícula. Mas, cara, tu não estava nem no laboratório, como é que tu sabe qual é a massa? Eu sei qual é a massa, porque a razão dos tempos de vida é a razão das massas das partículas. Eu sei a massa do Moon, você está dizendo para mim que o tempo de vida dessa partícula que você observou, que não sabe o que é 10 a menos 12, eu digo você qual é a massa dessa partícula. E foi assim que você consegue prever que existe uma partícula que o Vinícius chamou de tal, e que a massa é um valor de 1,7 GeV. Como é que ele preveu isso, que a massa era 1,7 GeV? Bem, porque eu disse tempo de vida, eu não preciso saber da massa para dizer o tempo de vida, eu só preciso dizer para ele que o tempo de vida é tal valor. E ele consegue prever a massa usando simplesmente cálculos de física de partículas. Então, é assim que muitas partículas foram previstas, como vocês vão entender mais para frente, no modelo padrão de física de partículas. Via cálculos teóricos, alguém observa uma coisa, o teórico faz, olha, se você está me dizendo que isso existe, então a massa dessa partícula é tal valor. Porque eu sei fazer as contas. Então, você consegue prever a existência. Se eu detectei um tempo de vida que não existe ainda, em todas as partículas que eu conheço, não tem nenhuma delas um tal tempo de vida, em física de partículas a gente consegue prever sua massa e vice-versa. Tá claro isso, essa história, pessoal? Acho que tá. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos falar agora dos radars, tá? Professor, só uma coisa. Pode falar. O bóson, isso se aplica ao bóson de Higgs? Não sei. Só. Não, o bóson de Higgs, as razões para ele existir foram outras muito mais fundamentais que essa. Uhum. Vocês vão aprender a razão de existir um bóson de Higgs, provavelmente só na última unidade do curso. Certo. Vamos lá. Então, vamos falar agora dos quarks. Então, como vocês viram, eu falei logo a curiosidade do curso, né? A história do Gell-Mann. Gell-Mann é o pai dos quarks, né? De onde vem essa palavra quarks? Gell-Mann era um físico que gostava de novela. Mas a novela não é a novela da Globo, tá? Ele gostava de assistir essas novelas que a gente chama de novela também, esses livrinhos, né, de romance e tal. Só que tem uma história de uma novela que ele gostava de ler, né? Que se chamava, era 3 quarks e um soldado. Era como se fosse assim, precisava de 3 quarks, é uma palavra inventada. Precisa de 3 quarks para... precisa de 3 quarks, é como se fosse, precisa de 3 pedradas para destruir um soldado. Porque, na época, em 1960, né? É uma época, quem conhece sabe de história, que é uma época memorável, né? Então, ele postulou que existia 3 partículas chamadas de quarks. Por que ele postulou isso? Porque nessa época, pessoal, a física de partículas era desenvolvida da seguinte forma. O experimental observava algo, o físico teórico ia lá e postulava uma teoria para explicar um fenômeno observável. A física de partículas normalmente anda assim, nem sempre. Tá? Muitas vezes um teórico postula uma teoria para explicar um problema importante e fala para o experimental, olha, constrói um experimento desse jeito aí que você vai comprovar que minha teoria está correta. Obviamente, você vai construir um experimento, né, se a teoria da pessoa for realmente fantástica. Né? Então, existiam diversas observações, como eu falei para vocês, olha, um experimental lá observava um decaimento de uma partícula com um tempo de vida X, e não existia naquela listinha lá de elementos, né?
mas não de elementos químicos, mas de elementos de partículas, digamos assim, né? Nenhuma delas, naquela listinha de partículas existentes, não existia nenhuma delas com tais tempos de vida. Aí, olha, certo, fomos descobrindo mais partículas, ou seja, mais hadrons e mais hadrons. Entretanto, chegou um momento que ficou assim, olha, tá, você tem várias observações de vários decaimentos possíveis, de várias partículas com estados finais diferentes, é muon, é tal, é elétron, é elétron e tal. Você tem quarks também no estado final, que eu escrevi já a tabelinha, que é U, D, C, S, top e bottom. Mas não tem nenhuma teoria para explicar tudo isso. Você só está dizendo que observou, e certo. Seria legal, elegante, se existisse uma teoria capaz de explicar todos esses decaimentos. Por que esse decaimento ocorre? Porque ele não ocorre da mesma forma que eu falei para os leptons. Por que o muon pode decair num elétron? Por conservação do número atômico do elétron, porque o muon tem uma massa maior. Então, seria inteligente e elegante se existisse algo similar para os hadrons, né? Deve ter algumas leis de conservação, alguma coisa capaz de explicar por que os hadrons decaem de tal forma, como o Vinícius estava perguntando. Por que isso aqui decai assim? Por que isso é possível? Por que isso aqui não é possível? Os mesmos questionamentos que o Vinícius teve agora, tiveram anteriormente. Então, talvez alguns de vocês aí poderiam até ser prêmio Nobel de Física se tivessem nascido uns 60 anos atrás. Então, essa é a lógica. Então, lembrando, né, que os quarks, da mesma forma que os leptons, vêm em 3 gerações ou 3 famílias, né? Lembrando que em português a gente fala famílias, mas em inglês vocês não vão achar o termo famílias. Né? Talvez vocês vão achar em artigos escritos por brasileiros que não sabem que não se usa o termo família para gerações. Você tem o up, down, o charm, strange, top, bottom. Tá? Então, são os 6 quarks que nós temos. Então, o que o Gell-Mann, em 64, postulou foi o seguinte, olha, todos os decaimentos de hadrons observados até então poderiam ser explicados por uma teoria apenas se existisse 2 partículas, na época só existiam, ele postulou, isso aqui não existia, tá? Esse em vermelho aqui, ó, não existia na época, em 1964. Não existia. 2 partículas chamadas U e D, chamadas de quarks up e down. E ele ainda chamou, posteriormente, refinou sua teoria, incluiu o quark S. Então, ele precisava de 3 quarks para explicar todos os decaimentos observados até então de hadrons. Tá? Existem dezenas deles, tá? Eu vou falar já de alguns deles, tá? Então, essa era a ideia. Então, como é que seria isso? Como seria a tabelinha dos ferros? A tabelinha dos ferros seria assim, dos hadrons. Você teria assim, coloca aqui, o símbolo, U, colocar aqui a massa, a carga elétrica e um número quântico chamado B de número quântico bariônico, tá? Falei logo na primeira aula. Da mesma forma que leptons tem um número letônico, baryons também tem um número bariônico. Qual a diferença? É que o número bariônico dos quarks, ele é fracionário. 1/3, a carga elétrica do U é 2/3, a massa do U é 2 MeV. A massa do D é 4 MeV, sua carga é menos 1/3, e o número bariônico também é 1/3. E isso se repete entre todos os outros, tá? Os números bariônicos e as cargas elétricas. Eu só vou colocar as massas agora. Tá? Então, eu tenho o C, o S,
O top e o bottom. Então, do quark C é 1,2 GeVs, o do S é 96 MeVs, o do top 173 GeVs, o do bottom 4,2 GeVs. Então, a carga é 2 terços menos 1 terço, 2 terços menos 1 terço, 1 terço, 1 terço, 1 terço, 1 terço. Então, hadrons possui número bariônico 1 terço. Hadrons não, desculpa, quarks possui número bariônico 1 terço. A carga elétrica pode ser 2 terços ou menos 1 terço. É só lembrar que isso aqui são todos essas matrizinhas 2 por 1, ó, U, D. A carga de cima é 2 terços, a carga de baixo é menos 1 terço. C e S, carga de em cima 2 terços, carga de baixo menos 1 terço. E é o mesmo vale para o top e bottom, tá? Então, notem que eles têm massas bastante diferentes, né? Bem diferentes entre eles. O top sendo mais pesado. Aí, agora vem a pergunta que o Vinícius perguntou. Partículas massivas decaem? Então, é o seguinte. As partículas U, D e S, elas não decaem. As partículas C, S, T, B decaem. Vamos entender o porquê, né? Olhem só. Se eu tiver o S tem carga de 2 menos 1 terço. Vamos fazer o dubletinho aqui, você vê. U, D, CS, top, bottom. Olhem só. Eu posso ter... Vamos pensar, né? Então, aqui, ó. 2 MeVs, 4 MeVs de massa. Esse aqui é da ordem de 1 GeV. Esse aqui é da ordem de 100 MeVs, 96 MeVs. Esse aqui é da ordem de 170 GeVs. Esse aqui é da ordem de 4 GeVs. Então, esse aqui é 4, aqui é 2 MeVs. Então, vamos supor, eu posso ter o C, olha só, o quark C. Lembre-se, isso aqui é similar assim, ó, o C e o S, pessoal, a mesma coisa que se tivesse assim, ó, neutrino do muon, tá? Então, vamos falar do S. O S seria o meu papel do muon, tá? O S, aqui, seria o meu papel do muon. Então, tenho o muon, que seria o meu S, vai no C, que seria o meu neutrino do muon. Aí vem um W, que decai, lembra-se que era elétron antineutrino do elétron, né? Aí agora eu vou ter aqui, em vez do D, ó, o U e o D, eu tinha neutrino do elétron e elétron. Então, eu tinha aqui elétron antineutrino do elétron, né? Aqui embaixo. Aí agora eu vou trocar. Eu vou escrever isso como sendo U barra D. Aí agora eu vou apagar essa parte aqui. Esse processo pode? Não. Por que não pode? A massa do S é de 100 MeVs e a massa do C é quanto? 1 GeV. Esse processo não é possível. Concordam? Ou não? Vinícius? Sim, concordo. Não é possível. Então, o S não pode decair. Porque o C é mais pesado que ele. Essa é a razão. Agora, se eu inverter, o C pode decair no S, porque o C tem uma massa de 1 GeV. Enquanto o S tem massa de 100 MeVs. E o ID tem massa de 2 e 4, são bem levezinhos comparado a 1 GeV. 1 GeV, lembre-se que é 1000 MeVs. Então, C decai, tendo massa, o S tendo massa, mas não decai. O top pode decair em bottom. Agora eu pergunto, e o bottom decai? O que vocês acham? E aí, Davi?
O bottom decai? Eu acho que ele pode, né, decair. Decair em quê? Em um strange. Não, tô dizendo assim, ele pode decair em outros quartos, né? Mas deixa eu ver. Nos que tem massa menor, né? Tipo o strange, por exemplo. Então, eu posso ter assim, né? Vamos colocar o que você está dizendo. Tá aqui, ó, Davi, eu vou colocar assim para ficar gravado. Davi recomenda. Vamos lá. S decai no B, é isso? Não, ao contrário. B decai no S. B decai no S. Aí vem o que aqui? Um W. E o ID. Esse. Similares aqui. Sim, esse U é up, né? Isso. Esse é o de A. Uhum. Esse. Isso, vai estar conservando... sim, eu acho que sim. Boa ideia, mas realmente esse processo aqui, ele não ocorre. Mas vocês vão entender mais para frente. É que esse W aqui, pessoal, ele é um cara que eu falei logo na primeira aula, mas eu acho que está muito cedo para vocês entenderem. É que os férmions, se eu escrever assim, UD, CS, TB, eles interagem entre si via um W. Entre si. Então, o W, ele só vai fazer isso aqui, ó. Converter um no outro. E vice-versa. Mas ele não vai fazer isso aqui, ó. Nessas diagonais. Essas diagonais aqui não é possível para o W. Então, eu não posso ir de um top para o S. Não posso ir um B para o C. Não posso ir para o B para o S. Não posso... O W, ele não faz isso, ó. Esses pulos aqui, ele não faz. Ele não pode pular de uma geração para outra. O W não mistura gerações. Assim. Tem uma razão por trás, tá? Vocês vão entender mais para frente. Mas o W não mistura gerações. Então, esse decaimento do B, sim, existe, Davi. Mas não é desse diagrama aqui que você está dizendo aqui. Foi uma boa sugestão, mas não é esse o processo. Tá? Certo. Mas você veja, não é? Tudo está conservando aí, né? Mas não é esse o processo. Agora, para vocês entenderem por que não, só mais para frente. Então, é como se vocês estão aprendendo passo a passo o que pode, o que não pode. Na aula de hoje foi números quânticos, o que são os leptons, o que são os quarks. Então, só para me terminar, acho que a aula termina às 4h30, né? Mas eu vou pegar 2 minutinhos aqui só para falar de uma coisa. É isso mesmo, né? 4h30, né? 4h30. Então, só 2 minutinhos aqui, pessoal, para dizer o seguinte. Dos tipos de hadrons, rapidinho. Tipos de hadrons. Então, nós temos os baryons, que são partículas constituídas de 3 quarks, e os mesons. Mesons. Deixa eu apagar aqui. São partículas constituídas de 2 quarks. Exemplo, U barra, DD barra, certo? E os baryons são de 3 quarks, Q. Onde Q pode ser U, D, S e C. Qualquer combinação possível, tá?
em princípio. Certo? Aí, além desses, aí agora existem algumas possibilidades que isso não está confirmado exatamente ainda, como descoberta, são chamados os tetraquarks. Obviamente, não preciso nem dizer o que é, né? São constituídos de 4 quarks. Nós temos os pentaquarks, que são hadrons constituídos de 5 quarks. Ambos aqui, atualmente, se tratam apenas de evidências. Não foram descobertos com 5 sigma. Em física de partículas, uma descoberta precisa ter 5 sigma de significância. 5 sigma é como ter um nível de confiança de 99,9999, são 6, 96% de confiança. Então, você só pode dizer que descobriu algo em física de partículas quando você tem uma confiança de 99,99999% de confiança. Então, é totalmente diferente do mundo de astronomia, de astrofísica, de cosmologia, né? Você precisa ter uma confiança absurda, né? Então, acho que nesse nível de confiança não existe uma área na física que tenha essa exigência para se caracterizar uma descoberta. Então, você tem que estar muito além de qualquer dúvida, né? E, além do mais, em física de partículas, nós exigimos muitas vezes que, além de um experimento descobrir com 5 sigma, você precisa, normalmente, que outro experimento, de forma independente, também descubra a mesma coisa que você, com 5 sigmas, para aí sim a comunidade científica tomar aquilo ali como verdade absoluta. Então, é um nível de exigência bem maior. Então, era isso que eu tenho para falar para vocês. Eu acabei não progredindo tanto quanto eu imaginava, mas na aula que vem a gente termina. Tá bom? Termina a unidade 1. E prova na segunda-feira. A lista de exercícios para entregar nessa quarta agora, tá? Qualquer horário na quarta-feira pode entregar. E a prova na segunda, do horário de aula até 6 horas da tarde. Alguma dúvida? Lista por e-mail, né, professor? A lista por e-mail. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz para o curso de eletro. Eu vou mandar pelo SIGA, cadastrando como notícia. Mas eu já notei que quando eu enviei, por exemplo, no curso de elétrico, que são mais alunos, o SIGA trava. Ele demora para enviar para vocês. Algum, por exemplo, Davi que está no curso de elétrico, demorou, Davi, para eu receber a prova ou não? Porque, para mim, demorou para eu receber o e-mail. Eu demorei para receber o e-mail, demorei um pouquinho. Então foi mais rápido enviando pelo WhatsApp, né? Foi. Então, pronto. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou mandar cadastrar pelo SIGA e mando pelo WhatsApp, de toda forma, no grupo da gente do WhatsApp, para que vocês tenham acesso. Rápido. Tá? Certo? Alguma dúvida? Professor, sobre a lista, eu tive uma dúvida em relação à questão 11, que o senhor perguntou por que os quarks existem. É realmente isso que você queria perguntar, de por que existe? Uhum. Isso. Exatamente isso. Por que existe? Tudo bem, certo? Porque existe, porque precisamos deles. Tá, tudo bem. Outra dúvida também, tipo, na questão 12, existe perguntas, processos possíveis, aí tem processos que envolvem, por exemplo, pion carregado, esses CUD, que são coisas... Vai ser a próxima aula, vai ser a próxima aula. Tudo bem, então é só isso mesmo. Os pinos vão ser a próxima aula. Certo? Certo. Mas Então, aí a lista não é para entregar antes da próxima aula? É verdade. Por justiça, né? Por justiça, então tá bom. Vocês podem me entregar a lista até a segunda-feira, dia da prova. Tá? Tempo de sobra. Ok. Tá? Beleza? Então tá bom, pessoal. Boa tarde aí para vocês.
Boa tarde. Tchau. Boa tarde, tchau, tchau.